Salve rapaziada, aqui quem tá falando é o Ronin. Pro primeiro vídeo do canal, peço que você se inscreva, compartilhe, curta e saiba que toda terça e quinta a gente vai estar fazendo vídeo aqui pra vocês. Vamos falar sobre mangá, sobre anime, todas as novidades que pintarem aí. E hoje pro vídeo de estreia a gente preparou pra falar sobre Kagurabashi. É um mangá que tá bombando muito no Japão, já tem mais de 50 capítulos, deve ser publicado aqui no Brasil a partir do dia 15, a gente vai ter já disponível pra compra. E cara, vamos falar um pouco sobre esse mangá, né? Ele que começou cercado por um monte de memes, mas com o passar dos capítulos foi ganhando força e mostrando que tem potencial. Além de termos mais de 50 capítulos lançados, hoje eu vou fazer uma análise completa para te ajudar a decidir se vale a pena acompanhar essa jornada de espadas, magia e muita vingança. Bora lá? Pra quem ainda não tá ligado, Kagurabashi surgiu com um grande buzz na internet, com memes exagerados que o transformaram no maior sucesso do mangá. Mas a pergunta que fica é, o hype foi só meme ou a obra realmente entrega algo que vale a leitura? Com pouco mais de 50 capítulos lançados, já dá pra ter uma boa ideia de como a história está se desenvolvendo e se ela cumpre as expectativas. Sem spoilers pesados, eu vou te contar o que Kagurabashi realmente tem a oferecer em termos de trama, personagens e, claro, as famosas cenas de luta. Cara, a história segue Chihiro, um jovem forjado pelas mãos do seu pai, maior ferreiro de espadas do Japão, e moldado por uma tragédia que muda completamente a sua vida. A busca por vingança é o que move Chihiro, e a narrativa é uma mistura de momentos sombrios e lutas intensas, enquanto ele persegue seus inimigos tentando entender mais sobre o passado sombrio que o persegue. Com o passar dos capítulos, a trama se expande bastante. O universo de Kagurabashi não é apenas sobre espadas, mas também sobre um sistema de magia bem intrigante. As espadas mágicas criadas pelo pai de Chihiro são um ponto central da narrativa. E ao longo da história, vamos descobrindo mais sobre como esses poderes influenciam o destino, seus portadores e até o mundo ao seu redor. Até agora, nos 53 capítulos lançados da história, se aprofunda muito mais a conexão entre os mistérios que envolvem as espadas, o passado de Chihiro e os vilões com quem ele cruza no caminho. O ritmo é bem equilibrado. Entre o desenvolvimento da trama e as cenas de ação, o autor consegue deixar várias pistas e reviravoltas para prender a atenção do leitor. No começo, Chihiro pode parecer um protagonista meio frio, distante, mas conforme os capítulos avançam, a gente começa a entender mais sobre as camadas desse personagem. Ele não é apenas um cara movido por vingança. Há tramas profundas que vão sendo reveladas pouco a pouco, e isso dá uma complexidade muito interessante para ele. Além de Chihiro, outros personagens começaram a ganhar destaque conforme a história se desenrola. O mangá trouxe aliados e inimigos com motivações bem diferentes, que ajudam a enriquecer a narrativa. Alguns vilões em especial têm histórias próprias bem construídas, e você acaba se interessando não só pelo protagonista, mas pelo caminho de cada um dentro do universo marcado por sangue e magia. O desenvolvimento dos personagens secundários também é um ponto muito positivo. Mesmo com Chihiro sendo o foco, a história não deixa de dar espaço para outros rostos brilharem. Isso ajuda a criar uma dinâmica legal entre os personagens e faz com que você se envolva mais com o destino de cada um deles. Se tem uma coisa que Kagurabashi entrega com maestria desde o começo, são as cenas de luta. Até aqui as batalhas só ficaram mais emocionantes. As coreografias de combate são muito bem desenhadas. Cada luta traz aquela sensação de urgência e intensidade que a gente espera de uma história com uma boa luta e uma boa vingança. As espadas mágicas não são só para efeito visual. O autor Hokazono conseguiu criar uma forma interessante de integrar essas armas ao estilo de combate dos personagens. Isso dá uma profundidade extra às batalhas. Cada novo inimigo você percebe que o uso dessas espadas especiais, seus poderes mágicos desempenham um papel crucial na dinâmica dos combates. Além disso, o uso das sombras e tons escuros dos quadros dá uma atmosfera mais pesada, que combina perfeitamente com o tom da narrativa. As expressões faciais, especialmente as de Chihiro, são intensas. Transmitem muito bem o estado emocional do personagem em cada momento do conflito. O sistema de magia em Kagurabashi foi crescendo ao longo dos capítulos. O mangá vai revelando aos poucos como as espadas e seus poderes influenciam diretamente e ao mundo ao redor na trama. Até agora, a obra conseguiu manter um bom equilíbrio entre esse mistério e a explicação, o que gera curiosidade sobre o potencial desse universo. A maneira como a magia é tratada aqui não é totalmente inovadora, mas é bem executada. Não temos algo tão elaborado quanto em obras como o próprio Demon Slayer, mas o uso dos poderes tem um peso narrativo importante, especialmente conforme Chihiro vai enfrentando adversários mais poderosos. Se você curte mundos onde a magia está integrada à ação, à história, Kagurabashi pode ser uma boa pedida. Cara, é impossível falar de Kagurabashi sem fazer algumas comparações. Como é comum nos shonens, tem uma mistura de elementos clássicos de vingança, luta com espadas e poderes especiais. Nesse sentido, o mangá lembra obras como Bleach de Demon Slayer, mas com um toque mais sombrio, tendo a sua própria marca autoral.
O diferencial tá no tom mais sério, na violência presente das cenas de batalha. Chihiro é um protagonista mais fechado e focado, bem diferente dos heróis mais carismáticos e cheios de energia que vemos em outras histórias. Esse tipo de protagonista pode ter um ponto positivo para quem curte personagens mais sombrios, focados na sua missão de vingança. Agora a grande pergunta é, Kagurabashi vale ou não vale o seu tempo? Se você gosta de histórias cheias de ação, de mistérios, sombrios e um protagonista movido por vingança, cara, a resposta é sim. O mangá já mostrou que tem o potencial para continuar crescendo, entregando uma trama envolvente. As cenas de luta são um grande atrativo. O desenvolvimento da história e dos personagens vai ficando cada vez mais interessante, conforme os desafios aparecem. Se você curte um bom shonen com espadas, poderes mágicos, essa intensidade que Kagurabashi transmite, é uma ótima recomendação. Agora, por outro lado, se você busca uma história com mais leveza, humor ou com um protagonista mais clássico, talvez Kagurabashi não seja o seu estilo. O tom sombrio e a seriedade de Chihiro podem não agradar a todos, mas são esses elementos talvez que tornam a obra única no meio de tantos outros mangás da Shonen Jump. E aí galera, o que vocês acham de Kagurabashi? Estão a fim de ler? Vão acompanhar? Ou ainda estão na dúvida? Comenta aí o que vocês estão achando da história, se vocês curtiram o vídeo, se está muito bem explicado. Posso falar e vou falar mais sobre Kagurabashi, com certeza. É um mangá que eu tenho acompanhado bastante, tenho curtido muito. Eu vejo as artes do mangá, muitas partes, como uma obra de arte, cara. Sério, é muito foda ver toda a estética que o mangaka coloca nas artes de Kagurabashi, principalmente nas cenas que envolvem os poderes do protagonista e de toda a cena em volta dele, né? Acho muito bem desenhado e a história tá me pegando muito. E eu acredito que com o tempo o Kagurabashi vai ter um lugar acima. Ele sobreviveu àquela hype inicial do TikTok, né? Ele bombou muito no TikTok com 1 ou 2 capítulos, e isso nunca é um bom sinal, né? Porque quando bomba no TikTok fica muito morto em questão de semanas. Isso aí, o hype passa muito rápido. Então eu acho que ele sobreviveu a isso muito bem e se manteve. Acho que daqui pra frente as coisas vão melhorar ainda mais pra Kagurabashi. Bom, até o próximo vídeo. Curta, comenta, vamos falar muito mais sobre isso. Fechou? Valeu!